Amém. Amém? Amém. Eu declaro que os irmãos vão almoçar mais tarde hoje. Amém. Tudo bem? Maravilha. Hoje é Páscoa. Graças a Deus. Lucas. Vem aqui, Lucas. Evangelho de Lucas. No capítulo 22. Ou seja, aonde a Páscoa faz mais sentido para o cristão. Aqui. Lucas 22. O início do fim de Jesus para ele morrer. Eu estava em casa semana passada, de manhã, cedo. Alguém tocou minha campainha, vocês já devem imaginar quem seja, me entregando um folhetinho para eu ir participar da comemoração da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu olhei para o cara e falei, você é sádico, né? Porque como é que alguém comemora a morte de alguém? Né? Ah, mas foi através da morte de Jesus. Tá bom. Mas você não comemora a morte de Jesus, a gente comemora a ressurreição de Jesus, não a sua morte, amém? E pregação de ceia hoje, tá? Lucas 22. Era Páscoa. E Jesus diz assim: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais comerei essa Páscoa até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o, reparti-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei, eu, Jesus, não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, e deu graças, partiu-o, e deu-lhes, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Eles começaram a perguntar entre si qual deles haveria de fazer isso. Só isso aí. Por enquanto. Jesus, então, como um judeu, comemorando a Páscoa. A Páscoa. Então a Páscoa é quando Jesus morre. A Páscoa é quando Jesus ressuscita. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? É engraçado que no Evangelho de Marcos está marcado assim: a última Páscoa. E aí Jesus tem esse discurso. E aí Jesus vai falar sobre quem é o maior no reino dos céus. E antes disso, Jesus mandou alguém ir na casa de alguém, pedir um lugar para fazer a Páscoa. E aí Pedro foi e preparou a Páscoa. E tinha pão asmo, asmo. O que é um pão asmo? Sem fermento, pão asmo. Não é tipo bolo com azeite, é pão asmo. Outro dia uma amiga minha foi fazer um bolo de fubá. No lugar da erva doce ela pôs... Não, aquele que vai na pizza. Orégano. Ficou fantástico.
Né? Então, o pão asmo, um pão sem fermento, um pão feito às pressas, sem fermento. E a gente para pensar, então, qual é o significado da Páscoa para Jesus, qual é o significado da Páscoa para nós, qual é o significado da Páscoa para o judeu. Aí nós lembramos que existiu uma instituição da Páscoa. E a instituição da Páscoa, ela se dá no livro do Êxodo, no capítulo 12, onde nós temos estudados aqui todos os domingos, de manhã, às 10 horas da manhã. Você não pode perder. Bom, tem café da manhã também. E aí, a Páscoa foi instituída. Como é que a Páscoa foi instituída? Começa com José do Egito. José é um menininho, foi vendido pelos seus irmãos que tinham inveja dele. E aí ele foi virar escravo do Potifar. Depois ele foi para a cadeia, porque a mulher do Potifar falou que o José tinha tentado coisear com ela. Farfunhar, como a gente fala na cela de Rio Claro. Né? E aí ele foi preso na cadeia. Na cadeia ele interpretou o sonho de 2 caras lá. Depois de interpretar o sonho de 2 caras, falaram lá pro faraó, que o faraó teve um sonho doido com as vacas magras, que comia as vacas gordas, e as vacas gordas que morria. Né? E aí depois as vacas magras morriam também. E aí falaram, tem um cara na cadeia, um tal de José, que interpreta sonho. Entendeu? Chamaram José. O José interpretou o sonho, resolveu o problema do faraó. O que o faraó fez? O faraó falou o seguinte, então, está aqui meu anel, você vai governar sobre toda a terra do Egito. Aí o José falou, ok. Aí o José foi e salvou a família dele da fome, e trouxe todo mundo para o Egito, numa terra que eles podiam criar ovelha, porque os egípcios não gostam de quem cria ovelha, então eles ficaram num lugar meio distante lá. Depois de terem ficado num lugar meio distante lá, era para eles terem voltado para Canaã, mas não voltaram. Por que eles não voltaram? Oi? Não, por que eles não voltaram para Canaã depois que a fome passou? Porque eles se acomodaram. Eram para eles terem ido para o Egito, comido, bebido, vivido lá um tempinho, coisa de 5 anos. A fome passou depois de 7 anos, então eles tinham que ter ficado lá uns 7 anos e voltado. Mas não voltaram depois de 7 anos, voltaram um pouquinho depois, eles tiveram que sair de lá um pouquinho tempo depois, 400 anos depois. Nessa história dos 400 anos depois, chegou um tempo em que o povo hebreu ficou tão numeroso, que o faraó mandou fazer, o pai do Ramsés lá? Ele mandou matar toda criança, menino que nascesse. Nessa de mandar matar todo mundo, a mãe do Moisés e o Arão e a Miriam, a irmã do Moisés, pegaram Moisés, colocaram Moisés num cestinho, fechado com betume, com piche, e colocaram ele no rio Nilo. E soltaram. E aí a irmã do Moisés foi vigiando. Mas ele não era Moisés ainda, o nome dele. Eu acho que o Moisés nem tinha nome antes de ser Moisés, né? Era o neném. Era o feijão. Aí estava lá a filha do faraó tomando banho no rio Nilo e tal. Aí ela viu uma cestinha chegando, ela pensou, que é essa cestinha? Aí abriu, tinha o neném. Aí ela olhou para o neném, ela amou o neném. Ela viu o neném, ela falou que, poxa, que eu iria ter um neném. Sempre quis ter um neném, chegou o neném. Vou dar um nome para o neném. Que nome eu dou para o neném? Aí eu tirei ele da água. Moisés significa tirado das águas. Entendeu? Moisés, vou pôr um nome bíblico no meu filho, Moisés. Se danou, Moisés é nome egípcio, não é nome hebreu, tá bom? Só avisando aí. Aí, o Moisés, então, cresceu como príncipe do Egito. Crescendo como príncipe do Egito, ele era um lutador marcial do Egito. Ele manjava dos Paranauê, vamos falar assim. E aí, uma hora, falaram para Moisés que ele, na verdade, era hebreu. Aí o Moisés ficou doido, viu um soldado batendo num hebreu. Aí o Moisés foi e matou o soldado egípcio. Matou. Morreu o soldado. E aí o Moisés foi para o deserto, fugir de todo mundo. Aí ele viu uma árvore pegando fogo que falava com ele. Aí a árvore falou, tire meu povo do Egito. Aí ele foi lá tirar o povo do Egito. Ok? Então Páscoa começa aí. Por que começa aí? Porque o faraó não quis deixar o povo embora.
Aí Moisés falou: ó, Faraó, se você não deixar ir ao povo adorar o Senhor no deserto, o bicho vai pegar. O Faraó falou assim: então vamos ver quem pode mais. Aí começou o rio Nilo em sangue, as rãs, as moscas, os pernilongos, os gafanhotos, a lepra, a praga na pele das pessoas. Aí chegou um último momento em que Deus estava dizendo para o Faraó: deixa o povo ir. O Faraó falava: não vai. Aí o que acontece? Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, instrua todo o povo de Israel que faça pães sem fermento, pegue cordeiros puros. O que é um cordeiro puro? Sem defeito nenhum. Além disso, um macho, que mais? Isso, mas que mais? Virgem. Não podia ter feito cordeirinhos, entendeu? Tinha que ser um cordeirinho virgem. E aí mate esse bicho, ofereça ele a Deus. E aí a família coma da carne. Se tiver muita carne, chame os vizinhos para comer. Pegue o sangue, passe nos umbrais das portas, nas janelas e tal. Porque essa noite visitarei o Egito com o anjo da morte. Aquela história que a gente já conhece. E aí Deus diz para Moisés: e essa será a Páscoa dos hebreus. A Páscoa do Senhor. Páscoa. Então o que é Páscoa? Libertação. O que é Páscoa? Eu não estou pensando em nada específico, tá? Só vamos abrir aí a ideia. O que é Páscoa? A libertação. O que mais é Páscoa? A passagem. O que mais é Páscoa? O mar se abrindo. O que mais é Páscoa? Livramento. Para de falar, Geraldo. O que mais é Páscoa? Tamo aí. O que mais é Páscoa? Libertação, sim, querida. É claro. O que mais é Páscoa? Ô, irmãos, presta atenção que é Páscoa. Páscoa é o cordeiro morrer. Páscoa é um cordeiro morrer. Isso é Páscoa. A Páscoa que os judeus comemoravam era que, por causa do cordeiro que foi morto na Páscoa e o seu sangue foi aspergido nos umbrais das portas, o anjo do Senhor, o anjo da morte, não visitou aquela família, então ninguém morreu. Então, por causa disso e depois disso, eles conseguiram ser libertos do Egito. Isso é Páscoa. Aí você fala: ok. Aí você vai falar assim: então 2000 e poucos anos depois, os hebreus continuavam comemorando essa Páscoa? Sim, era essa Páscoa, por causa disso. Não dá para competir, tem que esperar ir embora, né? Ah, embora. Isso. Fechou? Aqui agora? Aí. Não dá para competir com a Lia, né? Então, ok. Então a Páscoa era isso. A Páscoa então se tornou um feriado judeu por causa de todo o aparato libertador dos judeus na terra do Egito, com Moisés, antes da lei, antes de Canaã, antes de Judá, antes de Davi, antes de quem se quiser. E o que é que tem essa Páscoa conosco hoje? É porque Jesus morreu na Páscoa. Não. Gostou? Porque teve uma Páscoa anterior, a Páscoa dos hebreus. Teve uma Páscoa anterior à Páscoa dos hebreus em Gênesis 22. Qual foi a Páscoa anterior? Tinha lá um velho lá, de boa, na Caldeia, na cidade de Ur dos caldeus.
Ur dos Caldeus fica tipo lá para cima. Entendeu? Sabe aquele mar que faz um assim com a mão? Então lá para cima fica Ur dos Caldeus. E aí, estava lá um velho lá, sendo velho lá, o Abraão. O que o Abraão estava fazendo? Ele era um velho. O que ele estava fazendo? Ele estava sendo um velho. Que é isso que velho faz. Velho fica sendo velho. Né? E o Abraão estava lá, com a família dele, com os irmãos dele, com os pais dele. Nem sei se tinha pai já, né? Sei lá. Tinha pai, não é verdade. E tinha os boi dele, as vacas dele. E tinha uma mulher lá, a Sara. E aí um dia Deus chegou para Abraão. Eu falei isso no encontro, né? Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão! Aí Deus ouviu Abraão, quer dizer, Abraão ouviu Deus. Que é, Senhor? Então, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te fazer pai da numerosa nação. Aí Abraão falou: ok, Senhor, eu vou, Deus. Então Abraão pegou tudo que ele tinha, pegou os servos que ele tinha, pegou os boi, as vacas, as ovelhas, pegou tudo que ele tinha. Saiu da casa dele e foi para onde? Para onde o lugar que Deus mandou. Aonde o lugar que Deus mandou? Não sei, você só fica sabendo depois. Né? E aí, Deus vai e faz um pacto com Abraão. Uma noite lá, Abraão não consegue dormir, Deus também não consegue dormir. Deus fala assim: Abraão, está acordado? Abraão fala: estou acordado, Senhor. Aí Deus fala assim: Abraão, então vem aqui fora conversar comigo, vai que você falar da sono e eu durmo também. Aí Deus saiu lá para fora com Abraão, falou: Abraão, olha para o céu. Abraão olhou para o céu, viu aquele monte de estrela, tá vendo? Ó, essa será a sua descendência, esse monte de estrela. Abraão falou assim: ah, legal. Aí Deus falou assim: mas isso não é tudo, Abraão. Se ligar agora, olha para a praia. Abraão olhou para a praia: você consegue contar os grãos de areia, Abraão? Não consigo, Senhor. Essa será a sua descendência também. Abraão falou: sabia que eu... É isso aí, sabia. Está engatilhado tudo aí, né? Aí a mulher do Abraão era estéril. Aí Abraão olhou e falou: ih, Senhor, lascou. Aí Deus falou assim: mas ó, creia. Abraão falou: tá bom, vou crer. E como é que é o nome da mulher lá? A Sara estava fazendo pão. Asmo, sei lá. A Sara estava fazendo pão, ela riu, falou assim: ih, duvido, né, porque eu sou estéril e tal. Aí Deus falou para ela: ó, você duvidou no seu coração, tudo bem. Aí a Sara teve uma ideia, porque mulher é cheia de ideia. E a mulher, se você não percebe, ela vai te puxando para o enrosco, né? A hora que você viu, você já caiu, né? Ah, é? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, né? E aí, a Sara estava pensando, chegou no Abraão e falou assim: Abinho, eu estava pensando que é assim, para cumprir a palavra de Deus, assim, ó, eu sou estéril, mas Agar não é. Então faz o seguinte, ó, deita com Agar, mas pensando em mim, viu? Deita com Agar e faz um filho nela. Abraão olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim: ah, não estou fazendo nada. Abraão foi. Deixa eu explicar assim, Abraão foi, pegou a Sara e passou o Lilcerol. A Agar, viu? Porque no em vez de casais, aí uma metade não entendeu o que isso significava, né? Aí o Abraão foi e fez um filho na serva, na Agar. O nome do menino é Ismael. Aí Deus chegou em Abraão e falou: Abraão, não era isso que eu estava pretendendo, Abraão. Você vai fazer um filho na Sara. Aí o Abraão falou: foi mal. Eu achei que eu tinha que dar meus pulos aqui. Tá bom. Engraçado que os ismaelitas, a descendência de Ismael, também é grande sobre a terra até hoje. Dá problema na faixa de Gaza lá. É aquela turma da bagunça lá. São os descendentes do ismaelita aí, do Ismael. Aí o que aconteceu? O Abraão foi e conheceu a Sara, né? É interessante o termo bíblico, né? Ele coabitou com Sara. E coabitando com Sara, ela engravidou. De quem? De quem? De Isaac. Isaac significa filho da promessa, filho da demora, filho do impossível, né? E aí,
O Ismael tirava um barato de Isaac, fazia bullying com ele. Não sei se Isaac era orelhudo, sei lá, mas o Ismael, nada pessoal, assim, o Ismael zoava muito Isaac, né? E aí o que aconteceu? A Sara chegou a Sara que inventou a história da Agar para Abraão, chegou em Abraão depois, viu, maridos, cuidado com as vossas esposas, viu? Porque aí a Sara chegou para Abraão e falou, agora o filho daquela mulher lá, fica só, eu quero que você mande ela embora. Aí o Abraão foi perguntar para Deus, Deus falou, Abraão, isso é problema seu, velho. Você que inventou esse negócio aí. Resolve. Aí o Abraão resolve, o que ele faz? Manda a Agar e o moleque embora. No meio do deserto com uma bolsa d'água. Quer dizer, ia morrer, velho. Engraçado que enquanto o menino clamava a Deus, Deus ouviu o menino, visitou e ajudou a Agar e Ismael. Fantástico isso. Aí um dia Deus resolveu testar a fé de Abraão. Chegou em Abraão e falou assim, Abraão, sabe o filho que eu te dei? Sei, Senhor. Qual deles? Não, o que eu te dei, não o que você fez. Tá bom, Ismael, Senhor? Não. Isaac, filho. Ah, entendi. Você vai me dar ele de volta. Tá bom, Senhor, é seu. Não, mas você vai matar ele. Aí Abraão olhou. Tá me tirando, Senhor? Que loucura é essa, Senhor? Não, você vai matar ele para mim. Aí Abraão vai e chama o Isaac, fala, Isaac, vamos sacrificar ao Senhor? Isaac fala, vamos, Senhor. E vão subir no monte. 3 dias de caminhada. No meio lá, o Isaac, de repente, ele percebe assim, ele olha para o pai carregando uma mochila com cutelo, com coisa para fazer fogo. Ele está carregando umas coisinhas lá. Ele fica olhando. Ele olha para o pai dele, ele olha para ele. Ele fala, pai, não é por nada não, mas cadê o bichinho que a gente vai sacrificar? Aí Abraão fala, ih, rapaz, relaxa. Mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala assim, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão fala, aí o Isaac fala, tá bom. Meu pai não mente, toda criança pensa assim, acreditou no pai e subiu. Chegou lá em cima, o pai amarra os pés do Isaac, põe o Isaac deitado fala assim, o cordeiro é você, filho. Aí o Isaac, você tá louco. Aí você acha que o Isaac fez, tá bom, papai, aqui para ser mais rápido. Não, o Isaac deve ter brigado com o pai dele. Deixa a mamãe saber disso, papai, né? E Abraão, ele cria tanto em Deus que ele acreditava que ele ia matar o Isaac, que depois de matar ele ia tocar fogo no Isaac, e depois que o Isaac virasse cinza, Deus ia fazer o Isaac renascer das cinzas. Meio Dragon Ball Z, sabe? Meio Fênix. Ele acreditava nisso, então ele tinha certeza que ele não ia perder o filho, mas que ia acontecer algo sobrenatural. E na hora então que Abraão levanta o cutelo para matar o Isaac, um anjo chega e para a mão do Abraão e diz, Abraão, agora eu vejo que você é fiel, não faça nada mal para o menino. E aí Abraão respirou fundo, agradeceu, o Isaac então deve ter desmaiado lá, Senhor, obrigado, estou te devendo essa, né? E o que acontece é que aí a pergunta surge de novo, mas e o cordeiro? E de repente Deus mostra para eles um cordeiro ali. E naquele dia, no Monte Moriá, o filho foi liberto e o cordeiro foi morto. A Páscoa. Isaac era o pai da nação. Páscoa. Entende? Páscoa. Então essa é a Páscoa anterior à Páscoa no Egito. Nessa Páscoa, a nação de Israel foi salva e foi morto um cordeiro. Centenas de anos depois, 500 anos depois,
A nação de Israel é salva no Egito e é morto um cordeiro. Dois mil, 3.000 anos depois, 4.000 anos depois, o mundo é salvo e morre um cordeiro. Ok, conceitual. Interessante pensar nisso. Interessante pensar nisso. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, não precisa abrir. Ele fala o seguinte, que ao cordeiro coube padecer várias vezes, diversas vezes no decorrer da história, até que ele se manifestasse e de uma vez por todas aniquilasse, esse é o termo, aniquilasse o pecado de uma vez por todas. Ao cordeiro, ele está falando do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus. A esse cordeiro coube padecer diversas vezes, até que ele se manifestasse de uma vez por todas, e de uma vez por todas aniquilasse completamente o pecado dos homens. Aí você fica pensando assim, por que o César chamou a Páscoa do Abraão e do Isaac de Páscoa anterior? Porque ela não foi a primeira. Existiu uma Páscoa antes dessa? Existiu. Existiu uma Páscoa antes da Páscoa de Abraão e Isaac. Qual foi? Você vai lá para Gênesis, a partir do capítulo 3, Adão e Eva pecam. Adão e Eva pecam. E percebem que estão peladinhos. E Deus chega para eles e diz assim, quem fez você? Não foi o nosso pecado, Senhor, e tal. E aí Deus disse para eles o seguinte, você sabe que o salário do pecado é a morte. Mas para não matar vocês, Deus matou um cordeiro. E vestiu-os com as vestes do cordeiro. A Páscoa, ela vem antes dos judeus. A Páscoa vem antes do Moisés. A Páscoa vem antes de Abraão. Então, César, a Páscoa vem em Adão? Não. A Páscoa vem antes. Como que a Páscoa vem antes? Apocalipse capítulo 13 diz, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Uma vez, eu pequeno, na casa do meu avô, ouvindo Voz da Verdade. Quem é da minha época aí, tipo Eunice, nós, né? A gente conhece Voz da Verdade. E aí tinha aquela música, A Imagem de Deus. Um homem, a imagem de Deus. E tem uma hora que o Carlos Moisés, que é o cantor, ele canta bem forte. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. E aí? E eu lembro do meu avô falar assim para mim, como é que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Eu olhei para meu avô, tinha 8 anos, falei, eu sei lá, quem é cordeiro? Quem é? Como é que história é essa de ser o cordeiro morto antes da fundação do mundo? E eu não sei, vô. Ele falou, vai pesquisar, rapaz. Eu falei, tá bom. Aí eu fui aprender isso lá com uns 30 anos. Quando eu percebi que, César, e se Adão e Eva não tivessem pecado, como é que seria? Não seria. Porque Deus não está no tempo, o tempo está em Deus. Deus não está inserido dentro da eternidade, é a eternidade que está inserida dentro de Deus. De modo que, como Deus sabe do começo, do meio, do fim de todas as coisas, Ele sabia que Adão e Eva iam pecar. E se Adão e Eva não pecassem, Caim teria pecado. E se Caim não fosse pecado, Elimeleque teria pecado. E se Elimeleque não tivesse pecado, eu teria pecado. Deus sabia disso. Então, de antemão, o cordeiro foi morto
antes da fundação do mundo. Mas César, se o cordeiro foi morto, se a Páscoa aconteceu, se o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso significa que Adão é salvo pela graça de Cristo. Moisés foi salvo pela graça de Cristo. Davi foi salvo pela graça de Cristo. E a lei é para os homens, a graça sempre foi para Deus. A religião judaica era para o homem, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo aonde? Na cruz? Não, Deus estava em Cristo antes da fundação do mundo. E o que é que foi a cruz? Foi só para a gente ver o que Jesus já tinha feito antes do mundo ser mundo. Foi só para a gente ver o quanto Jesus já tinha nos amado antes de nos criar. Quando ele vai falar aos discípulos, ele fala assim: vocês andem no meu caminho, porque eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Tem um lugar, ele diz também, tem um lugar preparado para vocês, e eu o preparei antes da fundação do mundo. César, nós comemoramos aqui Páscoa, uma Páscoa que surgiu antes do mundo ser mundo. A Páscoa ela é anterior ao mundo, a Páscoa é anterior a Adão, a Páscoa é anterior à humanidade, porque a Páscoa é eterna. E quer saber? Sempre que você se reconhece como pecador, a Páscoa está acontecendo para você. Sempre que você se enxerga na cruz de Cristo, assumindo os seus pecados, a Páscoa está acontecendo para você. Sempre que você respira e dá graças a Deus e diz: Senhor, eu não sou merecedor, é a sua graça sobre mim. Sempre que isso acontece, é Páscoa. Se isso está acontecendo hoje é Páscoa, por causa do feriado, por causa do dia, por causa da sexta-feira santa, por causa do sábado da aleluia. Não! Porque a ele coube padecer, até que se manifestasse. Quer saber? Ele continua padecendo, se manifestando dia após dia, na minha vida, na sua vida. Sempre que você peca, a Páscoa está acontecendo. Sempre que você se arrepende, a Páscoa está acontecendo. Sempre que você se liberta, a Páscoa está acontecendo. E ela segue acontecendo. Hoje é Páscoa, eu espero que seja para você. Para mim está sendo. Mas amanhã pode ser. Quinta-feira pode ser Páscoa. No Natal pode ser Páscoa. Porque o que é Páscoa? Páscoa é quando eu sei, quando eu percebo que eu faço parte de um plano de Deus que surgiu antes da fundação do mundo. Isso é Páscoa. Eu já quero adiantar 6 meses de mensagem também e dizer que todas as vezes que você percebe Jesus brotar no seu coração, é Natal. Todas as vezes na sua vida que você percebe que Jesus nasce de novo em você, porque você o tinha esquecido, e de repente aquela esperança surge, aquele amor surge de novo, é Natal de novo. Eu quero viver Páscoa e Natal todo dia, porque ambos foram feitos em Deus, antes da fundação do mundo. César, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. O problema é seu. A Páscoa foi feita para você antes do ateísmo existir, antes do mundo ser mundo. César, mas eu não consigo sentir. O fato de eu não acreditar ou não sentir algo não significa que não seja verdade. César, eu nego a Deus, mas a Páscoa está aí para você. O Natal está aí para você. Todo dia, toda hora. Basta você querer. Nós não somos apegados a fatos históricos. A Páscoa não é um fato histórico. A Páscoa é um fato eterno. Eterno. E Jesus diz que Ele não tomará do fruto da vide até que a Páscoa se consolide no reino de Deus. Está entendendo? Nós vamos comemorar a Páscoa no reino de Deus. Onde de repente muitos judeus falam assim: ó Jesus, nós estamos comemorando a Páscoa do Egito. Ele fala assim: mais ou menos. Nós estamos comemorando a Páscoa da vida. Entendeu?
O que é a Páscoa? A Páscoa é data de chocolate, a Páscoa é do ovinho, a Páscoa é de Jesus morrendo e ressuscitando. Não, a Páscoa é muito antes disso. Muito antes disso. A Páscoa é maior que isso. É um plano eterno de Deus. E é a compreensão disso que me faz perceber que a data não importa. Que dia Jesus nasceu? Muita gente me pergunta. Eu pergunto que dia ele nasceu em você. Porque no mundo eu vou lá saber que dia. A teologia diz que foi lá para o dia 20 e pouco de setembro. Eu vou saber que dia. Eu não estava lá. O calendário era outro, mas que dia ele nasceu em mim? Vamos comemorar a Páscoa? Pode ser. Mas o convite para essa manhã é: vamos viver a Páscoa? Amém? Eu me enxergo em Cristo. Eu me enxergo no Cordeiro. E olha só que fantástico. Só para encerrar. Ó, encerrar. É. Vai acreditando. Parte 1. Para encerrar, Jesus, antes dessa Páscoa em que ele fala do vinho e tal, ele faz uma oração dizendo: Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, e que seja um em nós, e o Senhor um neles, e eu um neles, eles um em mim, eles um em ti, eles um em nós pelo Espírito Santo, e nós todos sendo um só. Quem é um com Cristo aqui pela fé? Então você estava em Cristo antes da fundação do mundo sendo derramado na cruz. Os seus pecados foram perdoados aonde? Há 2000 anos atrás? Não, há muito mais tempo. Na cruz que foi erguida no universo. Antes da fundação do mundo. Amém? É só isso. Agora eu quero te convidar, eu estou aqui vazando o fluido. Eu quero te convidar a tomar de uma ceia que foi estabelecida, a ceia pascal, que foi estabelecida. Eu sou muito repetitivo, antes da fundação do mundo. Eu quero te convidar todos que estão aqui a tomar dessa ceia.